Projeto Cultura com Você, promovido pela Seccional OAB São Paulo. Hoje com a palestra Oratória e Comunicação Assertiva. Olá, eu sou Fernanda Ferreira da Silva, professora, advogada, palestrante e mentora para advogados. Eu estou presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Subseção de Francisco Morato, estou presidente da Comissão de Coach Jurídico e Oratória da Subseção também de Francisco Morato. É uma honra poder participar hoje dessa palestra, poder proferir essa palestra para os doutores e para as doutoras, é de suma importância, justamente pelo desenvolvimento das soft skills, das habilidades que promovem o novo advogado, a nova advogada nessa sociedade que cobra cada vez mais uma advocacia colaborativa e humanizada. Eu agradeço, então, pela promoção desse projeto, Cultura com Você, promovida pela OAB Seccional São Paulo, na pessoa do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, nosso presidente. Agradeço também pelo convite e pela oportunidade de participar desse projeto, elaborado pelo Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, nosso presidente de Cultura e Eventos da Seccional. Não posso deixar de agradecer também ao nosso presidente da Subseção de Francisco Morato, Dr. Enderson Fábio dos Santos, a quem muito me honra participar daquela subseção e como presidente das comissões. Veja, doutores, nós vamos iniciar agora essa palestra falando sobre a comunicação e a oratória. Hoje não se admite mais na comunicação com o cliente o juridiquês. Foi-se o tempo em que o juridiquês formava, forjava aquela ideia, aquele paradigma do advogado bem-sucedido, do advogado que é reconhecido, do advogado que tem autoridade. Hoje, quando o advogado usa como subterfúgio o juridiquês numa comunicação comum com o seu cliente, demonstra muito mais falta de compreensão da comunicação assertiva do que efetivamente coerência com aquilo que ele quer passar, com aquela mensagem que ele quer passar. Hoje é sabido que a comunicação é um meio, é uma forma de você chegar e alcançar o seu fim. E qual é o fim numa comunicação afinal? Se for prospectar cliente, fazer o cliente assinar o contrato. Se for numa audiência de conciliação, fazer as partes comporem. Se for numa audiência de instrução, fazer o juiz ser movido ao livre convencimento com os argumentos que o doutor ou a doutora utilizou. Se for num júri, num tribunal de júri, fazer com que os jurados se compadeçam daquela ideia, daquelas provas que estão ali, que eles se atenham às provas que estão ali, movidos justamente nos argumentos daquele advogado, daquela advogada. Então, quando a gente fala sobre comunicação assertiva e oratória, existem técnicas que podem sim ser aprimoradas. E nós estamos vivendo na era das soft skills, das habilidades que são aprimoradas, e isso é fantástico. Contudo, a gente não pode esquecer de onde viemos. E quando nascemos, doutores, pode parecer que não, mas nós já nascemos oradores, já nascemos comunicadores. E aí eu peço a atenção dos doutores e das doutoras para que se iluminem dessa informação, porque essa informação muda todo o seu jogo. Em algum momento na sua infância, na sua adolescência, durante sua formação jurídica, acadêmica, o doutor ou a doutora foi movido a temer se comunicar. Foi movido, foi tolhido a imaginar que falar em público era difícil. E aí ele esqueceu-se que lá na infância, na tenra infância, ele nasceu comunicador. E quando ele gritou aos quatro ventos, sem nenhuma técnica, sem nenhum artifício, de gatilho mental, de persuasão, sem nada, ele simplesmente abriu a boca e deixou fluir.
Quando isso aconteceu, ele mostrou que estava tudo ok, ele mostrou que os sinais vitais estavam funcionando, que os pulmões funcionavam, ele mostrou que estava bem. Então, o seu primeiro grito, o seu primeiro ecoar de voz fez com que todos à sua volta percebessem que estava tudo bem. Então, por que eu começo, inicio a minha fala trazendo esse resgate de memória do nosso nascimento? Justamente porque, com o passar do tempo, a gente foi ouvindo, não faça isso. Fala, fala assim, fala assado, você está falando errado. Você precisa fazer isso, faça certo. Ai, mas que pergunta! Você faz uma pergunta na escola e os amiguinhos dão risada, às vezes o próprio professor, né, intimida e fala que não era para ter feito aquele tipo de pergunta. Veja, nós somos moldados a imaginar que a nossa comunicação estava errada. Nós somos moldados a imaginar que a nossa comunicação estava imperfeita, quando na verdade ela sempre esteve perfeita. Ela pode ser aprimorada? Sim, com certeza, e deve ser. É para isso que a gente está em constante evolução. Mas o que não pode acontecer é a gente acreditar que somos incapazes. E aí deixar aquela voz negativa do amiguinho dando risada fazer com que a nossa voz, que ecoaria pelo mundo, seja calada. Deixar com que aquele crítica daquele pai ou daquela mãe que fala que a gente não faz nada perfeito, silencie as nossas palavras. Deixar com que aquele juiz que um dia gritou com a gente, ou aquele promotor que um dia ridicularizou a gente numa sala de audiência, ou o próprio colega também, né, nos tratou mal na sala de audiência na frente do cliente, silencie, cale a nossa voz. A gente não pode deixar isso acontecer, porque o tempo inteiro a gente precisa trazer aqui na nossa mente, no córtex neofrontal, que nós já sabemos fazer. E toda vez que a gente trouxer essa memória, esse resgate de memória de que a gente já sabe fazer, sabe o que acontece? Algo mágico acontece. A gente ganha confiança. A gente sabe o que precisa fazer para começar a fazer melhor. E aí a gente se aperfeiçoa e começa a desenvolver. Veja, doutores e doutoras, eu estou aqui trazendo para os senhores justamente uma comunicação que é assim: somos comunicadores in natura, já nascemos comunicadores. Nós nos perdemos no meio do caminho e hoje nós estamos aqui para nos resgatar. Então, sim, a nossa comunicação já é perfeita. A gente pode treinar para aperfeiçoar, mas não ficar tolhido achando que não somos completos, porque somos, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre comunicação assertiva, a gente tem que lembrar que o que faz com que a gente trave são justamente esses temores. E aí a gente tem medo, medo de falar em público é um dos maiores medos que a humanidade traz. Então, veja, não é um privilégio seu ou meu. Eu também tenho medo quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou gravar um vídeo. Pode não parecer, porque eu já tenho mais de 20 anos, né? Eu já tenho 20 anos fazendo isso. E é o local em que eu me sinto mais confortável. Eu aprendi a trabalhar com meu medo. Eu entendi que meu medo não é competitivo comigo. Ele não compete comigo. Eu entendi que eu não preciso vencer o meu medo. Eu entendi que eu não preciso superar o meu medo. Eu entendi que eu posso caminhar lado a lado com ele. Eu posso trazer o meu medo para perto de mim, para que eu tenha os resultados que eu almejo, para que eu tenha os resultados que eu tanto busco na minha vida. Então, note que detalhe interessante. Toda vez que o doutor tiver uma comunicação para fazer, seja uma conversa, uma entrevista com seu cliente, seja uma audiência, seja uma sustentação oral, seja falar, apresentar o seu TCC, de repente está aí um acadêmico de direito, seja o que for, seja numa sala de conciliação, né, mediação e conciliação, veja, seja qual for a comunicação, primeiro, comunicação é meio, o fim é o objetivo que você tem. Qual é o fim que você tem? Convencer, persuadir, conectar, acolher,
Qual é a finalidade daquela comunicação específica? Defina. Segundo, estou com medo, estou com ansiedade, estou com tremedeira, estou com dor de barriga. O que eu faço? Primeiro, o medo não é meu inimigo. Quando a gente muda a percepção, quando a gente vira a chave, tudo ao nosso entorno muda, tudo ao nosso entorno melhora. Sabe por quê? Porque a gente se reconhece no processo. E toda a comunicação ela é muito mais evoluída quando nós nos reconhecemos no processo. Que processo, Fernanda? No processo da comunicação. E a comunicação ela só existe se eu explanar e o outro compreender. Se eu ficar aqui falando para mim, eu não vou comunicar o que eu preciso. Então, ora eu preciso mexer mais, ora eu preciso mexer menos, ora eu preciso falar mais rápido, ora eu preciso falar mais devagar, ora eu preciso gritar, ora eu preciso silenciar. O que eu preciso entender é que eu não falo para mim, eu tenho que falar para o outro. Então, quando estiver diante de uma necessidade de comunicação, seja ela qual for, o que você pretende com aquela comunicação? Coloque intencionalidade. Se você pretende acolher, use palavras que aproximem-se à emoção, ao coração do seu interlocutor. Se você precisa persuadir, use palavras que façam com que o seu cliente ou a outra parte seja convencida daquilo que o senhor está falando. Se você precisa hoje, na verdade, emocionar, fazer com que gere conexão, perceba a forma com que o outro reage para que você aproxime-se mais dele. Então, veja, não se trata de olhar a sua comunicação, trata-se de olhar a intenção que há por trás da comunicação e com quem você está falando. Sempre recordando que nascemos comunicadores. Certa vez eu atendi uma mentorada e ela me falou que tinha uma dificuldade, quando ela ficava nervosa, ela ficava gaga. E aí, assim, existem vários profissionais no mercado que são gagos, pessoas de renome, que são gagos naturalmente, mas que usam técnicas para segurar essa gagueira. E aí eu vou trazer para os doutores uma pergunta que muda todo o jogo, seja quem for gago, seja quem não for. E para essa mentorada em específico, eu trouxe uma referência do livro O Ego é o Inimigo e O Obstáculo é o Caminho. Esses dois livros são importantes para que os doutores leiam para encontrar a verdade sobre a comunicação assertiva e oratória, porque isso dá empoderamento. E toda vez que a gente tem um empoderamento, a gente consegue solucionar questões que a gente imaginava serem impossíveis de serem solucionadas, ok? Então, veja só que interessante. Quando a gente pensa assim, nossa, a minha comunicação ela está assertiva. Eu tenho duas perguntas, né? Duas perguntas que eu uso como perguntas fortes, como perguntas chaves para a gente poder trabalhar. Essas duas perguntas são... Primeira pergunta. O que de pior? Eu estou com medo por quê? Toda vez, a neurociência ensina que toda vez que você faz perguntas a si mesmo, você força o seu cérebro a responder, a encontrar a resposta. Então, quando você está diante de um problema muito grande, quando está diante de uma dificuldade muito grande, a ideia é, faça uma pergunta poderosa que vai transformar aquela visão daquele momento. Então, se eu, por exemplo, tenho que fazer agora uma sustentação oral, estou com tremedeira, estou com muito medo, estou com pavor. A primeira coisa que eu vou fazer é, Fernanda, você está com medo do quê? E aí meu cérebro busca a resposta. Meu cérebro vai buscar a resposta assim: estou com medo de ser ridicularizada, estou com medo de perder a causa, estou com medo de não de alguém rir de mim. Se essas forem as respostas, eu vou fazer a segunda pergunta: o que de pior pode acontecer se alguém rir de você? O que de pior pode acontecer se você perder essa causa? O que de pior pode acontecer se você for ridicularizada?
Aí eu vou ter uma segunda proposta, uma segunda avalanche de respostas. Essas respostas, então, me trarão mais claridade. Olha, então eu vou perder a autoridade, eu não vou ser mais a profissional respeitada, os meus clientes não vão querer mais me contratar. Ótimo. Fernanda, o que precisa ser feito hoje por você? O que pode e o que precisa ser feito hoje por você, que vai fazer com que o seu cliente não perca a confiança no seu trabalho, que vai fazer com que você se calce de tal forma que, se perder a causa, o que pode acontecer, porque quem dá a sentença é o juiz, se perder a causa, não vai ser por falta de empenho ou dedicação da sua parte. O que é necessário ser feito hoje? É necessário estudar melhor o caso, é necessário trazer mais jurisprudência. Veja, eu cheguei num ponto. Hoje eu sei, então, que sobre essa causa versa a dificuldade do conhecimento técnico. Então, eu vou estudar melhor o conhecimento técnico dessa apresentação. Fernanda, mas é simples assim? Sim, doutor e doutora, é simples assim. É fácil? Não. Não é fácil. É exercício. É como musculação, é como regime, né? Emagrecimento. É um exercício, é um músculo que está sendo trabalhado ali. Um músculo da autopercepção, da autoliderança, um músculo de compreender qual é o seu papel, o que te cabe naquela circunstância, naquele papel, naquele ponto que você está sendo trabalhado. Então, toda vez que tiver essa pergunta, inclusive é uma pergunta de programação neurolinguística, é uma pergunta de coach. Toda vez que houver qualquer tipo de problema, se você fizer essa pergunta, você já chega mais próximo da solução. Mas já chega na solução? Não sei, depende do caso. Há casos, por exemplo, em que a gagueira da pessoa é tão aprofundada e trouxe tantos prejuízos emocionais que ela precisa de uma assistência psicológica. Há casos, por exemplo, em que aquela gagueira ela vai ser a fortaleza dela. Aquilo vai ser o ponto forte dela, porque apesar da gagueira, ela fala muito bem, ela consegue ter eloquência na comunicação que ela está transmitindo. Então, note, tudo vai passar por uma mudança de percepção e uma mudança de concepção. Então, eu percebo como está acontecendo algo e eu crio algo, eu vou criar algo que seja melhor ou que seja mais adaptado. Eu vou adaptar algo que seja melhor para mim. Eu vou conceber algo que seja apropriado para mim, para que eu tenha o resultado que eu preciso. Entende? Então, hoje eu preciso que os doutores tenham essa noção, justamente para a gente poder melhorar a nossa comunicação, justamente para a gente poder comunicar melhor. Então, não vai brigar mais com medo. O medo não é seu inimigo. O medo está te protegendo. E quando você pergunta, mas espera aí, eu estou com medo do quê? Você tem grandes chances de encontrar a válvula motriz e ajustar a seu favor. Aquela pessoa que não tem medo, que é destemida demais, é uma pessoa que muitas vezes se torna imprudente, porque a autoconfiança em exagero, ela faz com que você tome decisões sem olhar o panorama completo. Você vai só na confiança de si mesmo e, né, dessa forma as possibilidades são de você perder algo. Eu proponho que você faça esse exercício hoje, porque assim a gente vai ter mais efetividade nesse curso, nessa palestra. Trouxe aqui a imagem do Nelson Mandela, porque certa vez ele foi perguntado por Tony Robbins como que ele sobreviveu. Como, Mandela, você sobreviveu 27 anos sofrendo todo tipo de tortura física, emocional, todos os tipos de tortura. Você sobreviveu e hoje é essa referência, esse ícone que nós temos aí. E o Mandela, no auge da sua sabedoria, respondeu muito calmamente para o Tony Robbins: olha, eu não sobrevivi, eu me preparei. Gente, por que, Fernanda, numa palestra sobre oratória e comunicação assertiva, você trouxe essa mensagem? Porque tudo se trata da percepção que você faz de si mesmo e da forma como você enfrenta as circunstâncias. Existe uma máxima que fala assim: eu posso ter acordado de manhã, batido o dedinho do pé, que só serve para a gente bater, batido o dedinho do pé numa cabeceira,
no sofá e passar o dia inteiro reverberando essa dor, ecoando essa dor. Então, o meu porteiro fala bom dia, eu falo, bah, tá, passo direto. Então, o meu Uber fala bom dia, eu falo, ah, tá, passo direto. Então, meu cliente me liga, fala, ai, cliente de novo, passo direto. Eu posso ecoar esse dedinho doendo o dia inteiro. Ou eu posso simplesmente olhar para o móvel que bateu no meu dedinho e falar, Fernanda, ou você tem mais atenção, ou você muda o móvel de lugar. Eu tenho duas opções. Entendeu? E a terceira opção é a que a maioria das pessoas usam, que é que droga de dia só acontece comigo, eu sou culpada, que eu sou vítima, que tudo é comigo, que nada é bom comigo, que nada, entendeu? Então essa mudança de mindset, mudança de mentalidade faz com que você tenha os resultados que você tanto almeja. Essa é uma percepção que o Nelson Mandela trouxe para a gente, que eu quis trazer para vocês, justamente para que você se veja hoje nessa comunicação como que você tem encarado. Foi numa audiência e de repente não teve resultado? Como que foi a sua audiência? Como foi o seu papel? Como foi a sua atuação? Mas não no sentido da chibata, de ai que eu não presto, ai eu não sirvo. Não, no sentido de, lembra da primeira pergunta que nós fizemos lá atrás, quando a gente falou do medo? O que eu estou com medo? Então agora a pergunta é, o que eu poderia ter feito de melhor? O que eu poderia ter feito? Como eu poderia ter feito? Como eu poderia ter resolvido? Como? Como eu poderia ter feito? Como eu poderia ter resolvido? Você vai internalizar essa percepção de vida. Você vai internalizar esse mindset, essa mentalidade de buscar solução e não de ficar sofrendo no problema e não de ficar reverberando na dor. Você vai buscar aquilo que te cabe, que é a solução. Nós somos resolvedores de problemas, né? O advogado, a advogada, ele é uma ponte entre o cidadão comum e o judiciário. Então, quando a gente fica muito preso no nosso próprio ego, a gente se esquece de dar o caminho. A gente se esquece de indicar o caminho, a gente se esquece de aproximar o cidadão comum do judiciário, de fazer essa ligação, de fazer esse liame. Esse é o meu convite para o doutor e para a doutora hoje. Veja, toda vez que a gente vai falar sobre comunicação, se faz necessário que olhe para si. Sem autopercepção, sem indicação de quem você é, de como você é, de como você age, de como reage, você não consegue ter domínio das suas emoções para levar intencionalidade na sua comunicação. A sua comunicação vai ter esse domínio se você souber quem é. Então, lembra da minha mentorada, que é Gaga? Veja, ela agora já sabe que é Gaga. Ela pode buscar, com a ajuda profissional, psicológica, psiquiátrica, ela pode buscar a resposta, ou com a ajuda emocional dela ler os livros que eu indiquei para ela, buscar fortalecer esse diferencial que ela tem e tornar esse diferencial um diferencial competitivo. Quando a gente fala assim, pode ecoar na sua cabeça o tal, é fácil falar. E toda vez, doutor e doutora, que ecoar na sua cabeça é fácil falar, você vai se perguntar, por que é fácil falar? Quer dizer que eu não consigo? Ou, vamos melhorar a pergunta, por que eu acho que eu não consigo fazer isso? Ou como é que eu posso fazer isso uma vez que ela já fez, então é possível fazer? Como é que eu posso fazer tal coisa se uma vez que ela já fez, ela demonstra que é possível fazer? Não é fácil. Em momento algum eu vou dizer que falar em público é fácil. Dar o primeiro choro quando nós nascemos não foi fácil. Não foi fácil dar esse primeiro grito. Não foi fácil. O pulmão doeu. Não sei se vocês já acompanharam um parto, mas a enfermeira enfia o dedo na garganta para limpar, desobstruir a boca do bebê. Então, não é fácil nascer, não é fácil dar o primeiro grito, mas nós demos.
E quando a gente deu aquele primeiro grito, quando a gente deixou ecoar aquele primeiro grito, sabe o que aconteceu? A nossa comunicação fluiu. Nós percebemos como nós estávamos e o que nós poderíamos fazer. E aí eu quero trazer para os colegas a seguinte reflexão. Se eu já sei quem eu sou, eu tenho que saber o que eu não tolero. Isso muda o jogo, isso muda a vida de qualquer pessoa. Quando você identifica o que você não tolera, você muda a sua comunicação com o outro. Exemplo, se eu hoje não tolero falta de ética, falta de honestidade, quando eu estiver me comunicando com um sócio, por exemplo, eu vou deixar muito clara para ele que se houver desonestidade ou falta de ética, eu não vou mais trabalhar com ele. Eu consigo ser assertiva na minha comunicação, inclusive para aceitar ou para rejeitar clientes. Fernanda, rejeitar clientes? Sim. Se você estiver muito claro como é a sua comunicação e como ela deve ser, sim, doutor e doutora, você consegue rejeitar cliente. Pelo simples fato de que quando você rejeita o seu cliente, aquele cliente específico, você está respeitando os seus inegociáveis. Você está respeitando os limites que deu a si mesmo. Então, eu quero trazer à tona, trazer à luz essa reflexão de que se autoconhecer é saber reconhecer também o que você não tolera e o seu limite. Qual é o seu limite? Coloque, estipule o seu limite. Sabe quando a gente vai negociar numa sala de composição, numa sala de negociação, a gente já vai com limite, não é verdade? E aí a gente fica trabalhando próximo daquele limite, mas já sabendo onde a gente pode chegar. É exatamente aí quando a gente reconhece os nossos inegociáveis. A maioria das pessoas que eu vejo que me procuram para mentoria, para orientação, para alcançar, para fazer transição de carreira, elas justamente se perderam no ponto, no viés mais importante que era reconhecer os seus inegociáveis. E quando elas começam a reconhecer os seus inegociáveis, tudo flui, tudo muda, porque a partir de agora, daqui para depois, elas não repetem o mesmo erro que fizeram antes. Então a gente muda padrão, a gente muda mentalidade quando a gente entende, primeiro, que temos livre arbítrio. Livre arbítrio. Você pode mudar a hora que quiser, parar a hora que quiser, do jeito que quiser. Segundo, nós reconhecemos a nós mesmos no processo da nossa vida. A gente sabe quem é e o que está fazendo e por que está fazendo. Terceiro, a gente sabe o que não tolera e aí a gente corta o mal pela raiz. No primeiro sinal, a gente já corta. Dessa forma, a sua comunicação fica mais assertiva, fica mais pontual, você não posterga, você melhora a sua gestão de pessoas, melhora a sua gestão de carreira, você melhora a sua comunicação, seus resultados na advocacia, sua prospecção de clientes, seus resultados em sala de audiência e com casos concretos. Tudo evolui, tudo melhora, porque a sua comunicação está intencional. Sua comunicação tem um caminho, tem um viés. E aí, doutor, para finalizar, conhecimento não é poder. Fernanda, como assim? Que coisa de louco! Sim, conhecimento não é poder. Por que eu digo isso de boca cheia e sem pudor algum? Porque essa palestra de nada vale se o doutor ou a doutora não aplicar o que foi passado. Eu passei várias técnicas aqui ao longo desse período, que foi curto, mas foi um período suficiente. Veja, se não absorver, se não assistir novamente a palestra para absorver as técnicas que foram passadas, de nada vai valer esse tempo que nós ficamos aqui juntas, que nós ficamos juntos. Vai ser mera perda de tempo. E para que não haja perda de tempo na sua vida, você tem que assistir uma palestra como essa de forma intencional. E como é que eu faço isso de forma intencional? Usando o conhecimento na minha vida prática. Trazendo o conhecimento para a minha vida prática. Isaac Newton foi só mais uma das tantas pessoas que viram uma maçã caindo de uma árvore.
tantas pessoas antes dele viram uma maçã caindo da árvore. Há polêmica se houve maçã, se não houve maçã, mas enfim, a história é essa. Né? Ele viu a maçã e criou a lei da gravidade. Mas ele só criou a lei da gravidade porque ele estava atento ao papel que lhe cabia naquele momento. E ele estava atento aos sinais que a sociedade, que o mundo, que o universo dá para ele. Então, a proposta agora é essa: enxergue qual é o seu papel e como você pode utilizar o conhecimento que foi adquirido agora na sua prática e na sua vida. Eu sou Fernanda Ferreira da Silva, esses são os meus canais de comunicação. Espero que o doutor e a doutora tenham gostado e a gente entre em contato em breve. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço a subseção de a seccional, né, da OAB de São Paulo. Agradeço a todos que participaram, a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada e até a próxima. Eu sempre digo reverbera comigo, porque eu imagino que a gente tem que reverberar luz e amor e emanar luz e amor a todos nós. Muito obrigada e até a próxima.